Bom dia, alunos do nono ano. Vamos para o nosso conteúdo introduzindo o fator externo radical, que é referente às atividades da página 44. Vamos para as resoluções. Primeira questão. Introduzindo o fator externo radicando das expressões seguintes. Na letra A, nós temos 9 raiz de 2. Quando o índice não aparece aqui, quer dizer que é 2. O fator externo é 9, então quando ele passar para dentro do radical, ele vai ficar com o expoente igual ao índice, que no caso é 2. Então vai ficar 9 ao quadrado. Então vai ficar raiz quadrada de 12 vezes 9 ao quadrado. Que é 9 ao quadrado é 81. Então raiz quadrada de 2 vezes 81, que é igual a raiz quadrada de 162. O índice aqui na letra B é 2, não aparece, está subentendido. O fator externo é 2. Quando ele passar para dentro, ele vai ficar com o expoente igual a 2, igual ao índice. Então ficou a raiz quadrada de 7 vezes 12 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 7 vezes 4, que 12 ao quadrado é 4. Então a raiz quadrada de 28. Na letra C, aqui o índice continua sem aparecer, então é 2. Quando o 10 passar para dentro, vai ficar com o expoente igual a 2, igual ao índice. Então 5 vezes 10 ao quadrado, que é igual a 100. Então raiz quadrada de 5 vezes 100, que é igual a raiz quadrada de 500. Na letra D, o índice é 3. O 5 vai passar para dentro do radical, vai ficar igual a 5 ao cubo, igual ao expoente igual ao índice. E vai ficar a raiz cúbica de 2 vezes 5 ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Então, raiz cúbica de 2 vezes 125, que é igual a raiz cúbica de 250. Na letra E, nós temos o índice igual a 5. E o 2 é o fator externo. Quando ele passar para dentro do radical, ele vai ficar com o expoente igual a 5. Vai ficar raiz quinta de 2 vezes 2 é quinta. Quem é 2 é quinta? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. Raiz quinta de 2 vezes 32, que é igual a raiz quinta de 64. Na letra F, nós temos 8 raiz de A. O índice aqui é 2. Não está aparecendo, mas é 2. Então, o 8 é o fator externo. Ele vai passar para dentro com um expoente igual a 2, igual ao índice. Então, a raiz quadrada de A vezes 8 ao quadrado. Quem é 8 ao quadrado? Vai ser igual a 64. Raiz quadrada de A vezes 64. Por convenção, nós colocamos o número antes da letra. Então, vai ficar a raiz quadrada de 64 vezes A. Na letra F. Na letra G, nós temos o fator externo 2A e o índice igual a 2. Então, o 2 e o A, quando passar para dentro, vão ficar ambos com expoente igual a 2. Raiz quadrada de A, 2 elevado ao quadrado e A elevado ao quadrado. Que vai ficar assim, né? 2 ao quadrado não é 4, então A, raiz quadrada de A vezes 4 vezes A ao quadrado. Agora vamos trocar de posição o 4 com A, certo? Para poder a letra ficar perto da letra, a gente visualizar que é um produto de potência de mesma base. A base, no caso, é A, o expoente desse aqui é 1, A vezes A ao quadrado, né? Conserva a base. E o que faz com os expoentes? Soma, né? 1 mais 2, que é igual a 3. Então, a raiz quadrada de 4 ao cubo. Na letra H, nós temos x, raiz décima de x ao cubo. O fator externo é x e o índice é 10, né? Então, o x, quando passar para dentro do radical, ele vai ficar com expoente igual a 10. Então, ficou x ao cubo, certo? E o x elevado à décima potência. Então, aqui, como é um produto de potência de mesma base, a gente vai conservar o x
certo? E vai fazer o que com os expoentes? Somar, né? 3 mais 10, 13. Raiz décima de x à 13ª potência. Na letra I, nós temos o fator externo igual a 6b. 6 e o b vão ficar com o expoente igual a 3. Ó, 6 ao cubo vezes b ao cubo. Porque o índice é 3. E aqui a gente vai resolver. 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36 vezes 6, 216. Então a gente vai trocar de posição 216 com B. Para poder número ficar perto de número, letra ficar perto de letra. Para a gente poder multiplicar 2 vezes 216 vai dar 432. E a gente vai visualizar que B vezes B ao cubo é um produto de potência de mesma base. A gente vai conservar, né, a base e vai somar os expoentes, né? No caso é 1 mais 3 igual a 4. Então a resposta da letra I é raiz cúbica de 432, B a quarta. Na segunda questão, transforme cada expressão em um só radical, sabendo que x e y são dois números reais positivos. Nós temos esse radical mais interno aqui, na letra A, que é raiz cúbica de x ao quadrado. O fator externo é x. Quando ele passar para dentro, ele vai ficar com o expoente igual ao índice. Porque como o fator é x, né, ele vai ficar 2 dentro, x ao cubo, porque o índice é 3. Certo? X ao cubo. E aqui nós temos um produto de potência de mesma base. A base é x. Vai ficar, conservar a base, vai somar os expoentes, né? 2 mais 3, 5. E como é radical, dentro de radical a gente pode usar a multiplicação de índice, né? 6 vezes 3, 18. Usando as propriedades de radical. Então vai ficar raiz de 18 de x à quinta. Na letra B nós temos esse radical mais interno, né? Com índice igual a 5. Então nós temos, quando ele passa para dentro, o x ele fica com o expoente igual a 5. Aqui tem um produto de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, né? Aí vai ficar, e aqui o 2 não está aparecendo, fica 5 vezes 2 igual a 10. Na terceira questão, nós temos aqui, escreva a expressão raiz cúbica de A sobre B vezes a raiz quadrada de A sobre B, na forma de um único radical. Se possível, simplifique a expressão. Então, nós vamos colocar esse A sobre B dentro dessa radical aqui, que tem o índice 2. Então, vai ficar o A ao quadrado e o B ao quadrado. Certo? E aqui nós temos um A vezes A ao quadrado, né? A com índice elevação a 1. Aqui, se vocês verem, é uma multiplicação de fração, né? Multiplicador vezes numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Vai ficar A ao cubo, porque A vezes A ao quadrado, B vezes B ao quadrado. Com o índice aqui é 2 e ali é 3, a gente vai multiplicar. 2 vezes 3, 6. Aí vejam que os 6 e os 3 são múltiplos. Então o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar por 3. Então vai ficar 6 dividido por 3 e os expoentes de A e de B também dividido por 3. Então quanto é 6 dividido por 3? É 2. E A é elevado a 1, porque 3 dividido por 3 é 1. E B é elevado a 1, porque 3 dividido por 3 é 1. Na quarta questão,
nós já temos como você pode representar a expressão raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, na forma de um único radical. Perceber que esse 3 vamos ter que colocar aqui para o lado de dentro da radical mais interno. Como o índice dali é 3, então vai ficar o 3 passando para cá para dentro, ele vai ficar com 3 elevado ao quadrado, porque o índice é 2 do radical. Certo? Aí o que a gente vai fazer? Vai multiplicar os valores dos índices desses dois radicais aqui. Ó. Vai ficar 2 vezes 2 igual a 4. Depois a gente coloca esse 3 para o lado de dentro do radical mais interno. Como o índice é 4, então ele vai ficar 3 elevado à quarta potência, como está aqui. Certo? E agora, como a gente vai multiplicar o 4 vezes 2 aqui, que é um radical dentro do radical, vai ficar 8. Aí, aqui dentro ficou um produto de potências de mesma base. 1, 2 e 3. Raiz oitava de 3 a sétima. Qual é a forma mais simples de escrever a expressão na quinta questão? Aí nós temos similar que a gente já viu, né? A primeira coisa é ver a parte mais interna, colocar esse valor para cá para dentro, como que é 2. A gente vai colocar esse valor todo com expoente 2, então x ao cubo ao quadrado, e esse y ao quadrado também. Dessa maneira. Passou esse valor aqui para dentro do radical. Como aqui é 2, então vai ficar x ao cubo ao quadrado e y ao quadrado. E agora 2 vezes 3, potência de potência, multiplica, né? 3 vezes 2, 6. Agora a gente tem um produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Aqui é 1 mais 6, 7. Aqui é 1 mais 2, 3. Aqui é 2 e aqui é 2. Está subentendido. Quando não aparece é porque é 2. Então 2 vezes 2 é igual a 4. Então raiz quarta de x à sétima sobre y ao cubo. Esse x à sétima ele é maior do que o 4. Então tem como a gente tirar de dentro do radical. É o contrário de introduzir o fator no radical. Então a gente vai retirar o fator do radical. X à sétima, a mesma coisa de x à quarta mais 3. Esse x à quarta mais 3 fica... A gente pode separar assim, x à quarta vezes x ao cubo. Lembra de propriedade de potência? Esse x à quarta, a gente pode retirar ele de dentro do radical. É o contrário de colocar o radical para dentro. Agora a gente vai retirar ele de dentro. Aí fica x raiz quarta de x ao cubo sobre y ao cubo. Porque o x à quarta saiu, ficou só o x. Esse 4 é só o índice do radical. Agora nós vamos para a resolução de algumas questões no caderno de atividades, que é a página 18 e 19. Eu vou responder só as letras A de algumas questões para vocês fazerem as restantes. Vou fazer como exemplo. Por exemplo, na questão 40, na página 18, nosso caderno de atividade, nós temos escreva na forma de um único radical. Letra A. Vocês percebam aqui que tem um radical dentro do outro. Se aqui é 2, aqui é 5, o que a gente faz? Multiplica. 2 vezes 5, 10. A gente está usando a terceira propriedade na página 39 do livro. Fica a raiz décima de 2. Na questão 41, determine o valor de x nas igualdades abaixo. Aqui é 2 e aqui é x. Por quê? O que não aparece, mas está subtendido, que é o quem? 2. Então vai ficar como? Aplicando a propriedade, fica 2 vezes x. Foi isso que a gente fez aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Só que aqui a gente não tem o valor, aqui a gente tem 2 vezes x.
Então aqui a gente tem o radical 2x e o 6. Para ser igual, 2x tem que ser igual a 6. Certo? 2x igual a 6. Porque x igual a 6 sobre 2. X igual a 3. A questão 42 está pedindo escreva com um produto de radicais. É só usar a quarta propriedade da página 39 do livro. Que você pode separar, porque o índice é um produto, aí fica os índices iguais, aí fica raiz quadrada de 17 vezes raiz quadrada de 13. Isso porque aqui é um produto, certo? Aí você pode separar. Então pronto, é um produto de radical. Na questão 43, a gente vai calcular os produtos. Raiz de 5 vezes 125. Que, se vocês forem perceber, é igual ao anterior, que é um produto, e a gente vai ter que juntar. Aqui está separado e nós vamos ter que juntar, porque aqui é o mesmo índice, então a mesma coisa aqui. É isso que a gente vai juntar, porque aqui é 2 e 2, então, e aqui é um produto, então a gente pode juntar, né? Vai ficar a raiz de 5 vezes 125. Porque é um produto, então a gente pode ter juntado, né? Então, 5 vezes 125 é igual a 625. Aí, como 625 é um número muito grande, então o que a gente pode fazer? A gente pode estar fatorando ele em números primos, certo? E aí ele vai ficar desta maneira aqui. 625. E aqui a gente só vai colocar número primo. Lembra quais são os números primos? 2, 3, 5, 7. A gente vai ver os critérios de divisibilidade. Por 2, primeiro, número primo. 625 é divisível por 2? Não, porque ele não é par. Então a gente vai para o próximo número primo, 3. 625 é divisível por 3? Sim, para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser o múltiplo de 3. 6 mais 2 mais 5. 6 mais 2, 8, mais 5, 13. Como 13 não é múltiplo de 3, então ele não é divisível por 3. Então, ele é divisível por 5, porque termina em 5. Para ser divisível por 5 tem que terminar ou em 0 ou em 5. Então, se 625 dividido por 5 vai ser igual a quanto? 125. 125 é divisível por 3. A soma dos algarismos dele vai dar 1 mais 2, 3, mais 5, 8. 8 não é múltiplo de 3. Como termina em 5, então ele é divisível por 5. 125 dividido por 5 é 25. 25 dividido por 5 vai ser igual a 5. E 5 é divisível por 5, que é 1. Como é que ficou aqui? 5 a quarta. Porque aqui tem 4 fatores. Na questão 43, a gente vai calcular os produtos. Raiz de 5 vezes 125. Que, se vocês forem perceber, é igual ao anterior, que é um produto, e a gente vai ter que juntar. Aqui está separado e nós vamos ter que juntar, porque aqui é o mesmo índice, então a mesma coisa aqui. É isso que a gente vai juntar, porque aqui é 2 e 2, então, e aqui é um produto, então a gente pode juntar, né? Vai ficar a raiz de 5 vezes 125. Porque é um produto, então a gente pode ter juntado, né? Então, 5 vezes 125 é igual a 625.
Aí, como 625 é um número muito grande, então o que a gente pode fazer? A gente pode estar fatorando ele em números primos, certo? E aí ele vai ficar desta maneira aqui. Nós temos raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. A gente pode fazer o quê? Tirar o 2 ao quadrado de dentro. Como é que coloca 2 com o índice 2? 2 ao quadrado. Então fica 2 raiz de 5. Na letra E está a raiz quarta de 3 à quarta vezes 7. Como o expoente do 3 é igual ao índice, então a gente tira o 3 de dentro. 3 raiz quarta de 7. Se você pegar esse valor e tentar colocar esse 3 para dentro, vai ficar dessa maneira. Então a gente está fazendo o processo contrário. Na questão 46, ele está pedindo para decompor o radical em fatores primos, retirando o radicando, depois simplifica os radicais. Por exemplo, para simplificar esse radical, o que a gente tem que fazer? A gente tem que decompor o 20 em fator primo. Então, quais são os primos que a gente vai colocar aqui? Lado direito da linha, 2, 3, 5. 20 é divisível por 2? Sim, porque ele é par. Então, 2. 20 dividido por 2 é quanto? 10. 10 é par. Então, nós temos 10 dividido por 2 é 5. 5 só é divisível por 5. 5 dividido por 5 é 1. Então, como é que fica aqui? 2 ao quadrado vezes 5. Por quê? Ao quadrado porque aqui tem dois fatores. 2 ao quadrado vezes 5. Então, colocando esse valor, substituindo o 20. Então, 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5. Então, agora ele está pedindo para retirar do radical. É um processo contrário de introduzir no radical, né? Então, basta tirar o 2 e colocar para fora. Então, essa é a resposta. Raiz de 20 é uma coisa de 2, raiz de 5. Raiz de 80. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fatorar o 80. Então, fatorando aqui o 80. 80 é o quê? Pai, então ele é divisível por 2. 80 dividido por 2 é quanto? 40. 40 é par, então continua sendo divisível. 40 dividido por 2 é 20. 20 é par, divide por 2, que é 10. 10 é par, divide por 2, que é 5. 5 é dividido por 5, que é 1. Certo? E aqui vai ficar como? 2 a quarta vezes 5, porque tem 4 fatores, por isso que aqui é 4. Então, 80 é igual a 2 a quarta vezes 5. Então, a gente substitui aqui. A raiz cúbica de 2 a quarta vezes 5. Mas como aqui o índice é 3 e aqui é 4, a gente tem como fazer isso bem aqui. Mesma coisa. 2 a primeira vezes 2. Isso aqui não é a mesma coisa de 2 a quarta, porque aqui que é um produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma o expoente. 1 mais 3, 4. Então, 2 a 4 é a mesma coisa de 2 vezes 2 ao cubo. Já que esse aqui, ó, a gente pode retirar do radical, porque o índice é 3. Aí vai ficar assim. Se 2 ao cubo a gente tirou, ficou só o 2 vezes 5. 2, que isso aqui é a mesma coisa disso, né? 2 vezes 5, 10. 2 raiz cúbica de 10. Página 19, questão 47, pede para simplificar os radicais abaixo e dê a representação decimal das expressões, considerando raiz de 3 igual a 1,73, raiz cúbica de 2 igual a 1,26, raiz cúbica de 3 igual a 1,44 e raiz cúbica de 5 igual a 1,71. Na letra A nós temos raiz cúbica de menos 18. Aí vamos ver que fatorando 18, 18 é par, então é divisível por 2. 18 por 2 é 9. 9 é divisível por 3, que é múltiplo de 3, certo? Então 9 dividido por 3 é 3, e 3 dividido por 3, que é 1. Então aqui vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. Por quê? São dois fatores, por isso ficou ao quadrado. Pega esse valor, então quer dizer que 18 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado, substitui aqui.
Aí fica raiz cúbica de menos 2 vezes 3 ao quadrado, né? Que é a mesma coisa disso. Menos 1 vezes 2, que é a mesma coisa de menos 2. 3 ao quadrado é a mesma coisa de 3 vezes 3. Separando, né? Já que aqui é o índice é 3, a gente vai separar os produtos aqui. Quer dizer que isto aqui é igual a isto. Ó, o índice tudo é 3. Aí separou já, porque aqui é multiplicação, então a gente pode separar. Com raiz cúbica de menos 1, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de menos 1 é possível. O que não pode é a raiz par de um número negativo. Porque a raiz cúbica de menos 1 vai ficar como? Menos 1. Por quê? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. Então, por isso que a raiz cúbica de menos 1 é igual a menos 1. A raiz cúbica de 2 é igual, como está ali, 1,26. A raiz cúbica de 3, 1,44. A raiz cúbica de 3, 1,44. Como foi dado na questão. E essa multiplicação dá quanto? 2,612736. Negativo, né? Então, vocês vão fazer agora as questões, caderno de atividade, as questões 40, 47, correspondente às páginas 18 e 19, nosso caderno de atividade. A questão 44 não é preciso fazer, na próxima oportunidade a gente faz.